Bom dia, boa tarde, boa noite. O que tá acontecendo com o pessoal, hein? O que tá acontecendo pro povo brasileiro? O povo brasileiro tá se acovardando. Estão perdendo a fé, né? O sistema aí tá... O povo tá com medo desse sistema. Gente, Deus tá no controle. Agora é a nossa parte. Acho que é por isso que Deus deu essa palavra para mim. Em nome de Jesus. O que acontece conosco? O medo. O medo paralisa. O medo paralisa. Nós não podemos deixar o medo paralisar. Senão o que vai ser de nós? O que vai ser do nosso Brasil, gente? O que vai ser do nosso Brasil? Nossa pátria amada. Porque o Brasil é um país rico e abençoado por Deus. Então aqui, ó, 2 Crônicas 7:14, né? Eu acho que vocês já conhecem essa passagem, né? Quando Deus aparece a Salomão pela segunda vez, ele faz promessas. Então essa promessa é para nós também, os filhos de Deus, aquele a quem ele chamou, né? Então é para nós essa promessa. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Olha lá, ó, fala assim: se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Louvado seja o Senhor. Vocês estão vendo, gente, a promessa que Deus está fazendo para nós? Mas aqui nós temos que fazer a nossa parte. É fazer a nossa parte. Mas parece que nós, cristãos, estamos perdendo a esperança, a fé, né? Nós não podemos perder a fé em Deus. Ele sabe tudo que está acontecendo. Ele está no controle de tudo. Assim como ele teve no controle dos judeus lá no Egito, né? Quando ele mandou Moisés lá para resgatar o seu povo. Mas o Senhor só foi resgatar o seu povo no Egito depois que eles fizeram a parte deles. Depois que eles rasgaram suas vestes e botaram a cara no pó e oraram a Deus. E o Senhor, tá aqui, ó. Eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, que agora estão abertos os meus ouvidos, os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Na hora que o povo do Egito se prostrou, botou a cara no pó, rasgou as suas vestes, né? Ou rasgar as vestes aqui significa humilhar. Eles se humilharam diante do Deus Altíssimo.
aí onde Deus mandou Moisés para resgatar o teu povo. Mas eles tiveram que fazer a parte deles, que foi orar, né? Se converter verdadeiramente a Deus, que até enquanto eles estavam adorando a deuses estranhos, a Baal e seus Balaíns, né? Eles perderam medo de Faraó. Faraó aqui tá simbolizando, vocês sabem quem, né? Não preciso falar aqui. Então, a nossa obrigação como servos de Deus, filhos de Deus, é nos humilhar perante a presença do Senhor, é buscá-lo, colocar nossa cara no pó, rasgar as nossas vestes. Quer dizer que rasgar as nossas vestes, rasgar o nosso coração para Deus. Aí ele vai, e nós temos que nos converter do mau caminho. Quer dizer, o mau caminho é parar de seguir a deuses estranhos, parar de fazer coisas que não devem, né? Procurar andar no caminho de Deus, procurar andar, pedir ao Senhor que nós possamos nos alinhar com Ele. Isso é endireitar as nossas veredas, os nossos caminhos, que aí o Senhor ouvirá o nosso clamor e os seus ouvidos serão abertos. Oh, glória! Então agora é o momento de nós fazermos a nossa parte. A nossa parte, né? A minha parte é aqui. Porque Deus me colocou aqui com algum propósito, né? A nossa parte é aqui. A minha parte é aqui. É levar a palavra, é falar do amor de Deus, né? Se for preciso Deus falar para corrigir, Ele vai corrigir. Se for preciso Deus me usar para libertar, Ele vai me usar. Se for preciso Deus me usar para profetizar, Ele vai me usar, né? Se for preciso Deus me corrigir, Ele vai me corrigir. Não é só vocês não, gente. Eu também, eu sou ser humano, eu sou carne e a carne é fraca. Se for preciso Deus me dar lapada, Ele vai me dar. Por quê? Porque Ele é Pai e Ele nos ama, né? Só que Ele é justiça também. E para Ele fazer a justiça na nossa vida e no nosso país, nós temos que chamar pelo nome dele, o grande eu sou. O Senhor tem vários nomes, gente. O grande eu sou, o El Shaddai, o príncipe da paz, né? O leão da tribo de Judá. Então, é o momento de nós nos humilharmos diante da presença do Senhor. Porque o Senhor aqui, Ele está nos fazendo uma promessa. E o Senhor não volta atrás nas suas promessas. O que Ele te prometeu, Ele cumpre. O que Deus nos prometeu, Ele cumpre. Só que muitas vezes nós fazemos igual o povo judeu,
que foi liberto do Egito, e blasfemamos e não cremos em Deus, reclamamos, né? Nós reclamamos, às vezes por pouco. E não é momento de reclamar, é momento de clamar. Não é momento de chorar, é momento de lutar. O Senhor mandou Josué dar 7 voltas na cidade, nos muros de Jericó. E os sacerdotes iam na frente, tocando as trombetas. 7 voltas. E que não era para poupar ninguém, a não ser Raabe e sua família. Não era para pegar despojo nenhum. Não era para poupar animais, homens, mulheres, crianças, não era para poupar ninguém. Porque era uma cidade que fazia mal às narinas do Senhor. Era uma cidade de pessoas más. Era um reino de pessoas más, que gostava de fazer maldade com os outros. E Josué obedeceu. E o povo foi e deu volta, 7 voltas, em volta dos muros de Jericó. Na 7ª volta, Josué gritou. E o muro cedeu. Mas, como eu disse numa outra pregação a respeito disso, não foi o grito de Josué que derrubou os muros. Foi Deus que estava em Josué. Foi Deus que através da boca de Josué foi usado por Deus. Deus usou a boca dele para poder derrubar os muros de Jericó. Eles se uniram para derrubar um reino. E aqui nós temos que nos unir para derrubar o sistema. Mas nós temos que ser homens e mulheres valentes. Valentes, valorosos, aqueles que Deus levantou. Deus fez muitos milagres no Egito. O povo do Egito viu os milagres de Deus. E muitos reclamavam, murmuravam. Quando faltava uma coisa, murmuravam. Quando faltava outra, murmuravam. Era um povo ingrato. Porque até o maná do céu Deus providenciou a eles. Gente, o povo que saiu do Egito comeu maná. Os outros povos não.
o povo do Egito comeu o maná de Deus, que Deus derrubou dos céus, desceu dos céus. O povo do Egito tomou a água da pedra. Quem é a pedra? Jesus Cristo. Tomou a água. Jesus é a água pura. Mas nem assim eles estavam contentes. É o que acontece hoje. Nós estamos nos acovardando. Gente, se o povo se acovardar, o que vai ser dos nossos filhos, dos nossos netos, nas próximas gerações? Porque nós não vamos estar aqui. Eu quero estar na glória com o Senhor. Nós não vamos estar aqui. Então nós temos que pensar nos nossos netos, nos nossos bisnetos, na próxima geração que está por vir. É neles que nós temos que pensar. É por eles que nós temos que lutar. É pela geração futura. Jesus está voltando? Está. Jesus está voltando. Mas Jesus só vai voltar quando o evangelho for pregado nos 4 cantos do mundo. Tem pessoas que nunca ouviu falar de Jesus. Tem pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Nós somos abençoados por Deus, porque nós conhecemos a palavra, porque nós podemos ter a palavra na nossa casa, mas tem muitos lugares que não podem. É proibido. E quem tem, matam. Quantos missionários valentes estão lá fora levando a palavra de Deus? E quantos morreram por não rejeitarem a Deus? Se nós rejeitamos a Deus, Ele também nos rejeita. Então é hora de termos fé. Não é hora de desespero. Não é hora de medo. Gente, na pandemia, o povo ficou tudo apavorado, tudo com medo. Com medo de sair na rua. O medo, muitas vezes o medo mata. O medo mata. Não devemos temer o inimigo. Não devemos temer o inimigo, não, gente. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, contra os príncipes do mal, das hostes celestiais do mal. Tem muita gente que não acredita que existe mal. Que não existe uma guerra espiritual sobre as nossas cabeças. E tem uma guerra espiritual pela nossa vida, pela vida dos nossos, para nos paralisar, para nos colocar medo. Então, vamos nos levantar em oração, vamos nos humilhar diante de Deus, né? Buscar a face dele, que ele vai nos ouvir.
Eu, quando quero me humilhar na presença do Senhor, eu entro no meu quarto e falo para Deus, falo, ó, não estou sentindo isso, aquilo, tira de mim, isso não me pertence. Mas tem que ser com o coração quebrantado. Tem que ser com o coração aberto. Isso é se humilhar na frente do Senhor. Isso é orar ao Senhor. Não é orar bonito, não, gente. Muitas pessoas pensam que para orar tem que orar bonito. Não. Conexão com Deus é diálogo. O Senhor queria diálogo com o povo. O Senhor queria que o povo falasse com Ele. Né? Mas o Senhor só ia ouvir eles depois que eles se humilhassem. Né? Depois que eles colocassem o rosto no pó e orassem e se convertessem do mau caminho. O que é se converter do mau caminho? Naquele tempo, era deixar de ser idólatras. Era deixar de seguir a Baal. Era deixar de seguir a outros deuses. Isso é se converter dos maus caminhos naquele tempo. E hoje? Hoje, se converter dos maus caminhos é nós deixarmos a nossa ignorância, deixarmos a nossa falta de perdão, a nossa soberba, a nossa, como é que eu digo? Tudo aquilo que não agrada a Deus, né? Lá em, se eu não me engano, é Efésios, que fala, né? Se mentiam, não minta mais. Se roubavam, não roube mais. Isso é se converter do mau caminho. Isso é deixar de fazer coisas que não agradam a Deus. Isso é deixar o mundo e buscar o Senhor. O povo de Deus não é covarde. A palavra diz que o povo dele não é covarde. Ele não deu um espírito de covardia. Ele nos deu um espírito de ousadia. Ele nos deu um espírito de ousadia. Que quer dizer, ele deu um espírito, não foi de medo, foi de coragem. Para nós prosseguirmos para a luta. Cada um faz a sua parte. Tem uns que intercedem, tem uns que oram, tem uns que jejuam, né? Tem uns que deixam o mundo lá fora e vêm pro Deus verdadeiro. Deixam de seguir a Baal, que oferece banquetes no mundo, mas que não preenche o coração deles. Porque o único que preenche o nosso coração é Deus. Porque Ele nos traz paz. Povo de Deus, vamos fazer a nossa parte. Vamos deixar de ser covardes e termos coragem. Vamos colocar nossa coragem em prática.
oração. Se tiver retaliação, clama ao Senhor. Sangue de Jesus tem poder. Porque a retaliação vem. O mundo espiritual existe. E é tenebroso. Não pense vocês que quando a gente morrer, vai ficar lá no purgatório, gente. Não vai. Quando nós formos prestar conta a Deus, ninguém vai ficar esperando lá. Nada contra quem pensa isso. Nada contra. Né? Eu não estou aqui pregando religião, eu estou aqui pregando a palavra. Tá? Eu estou aqui pregando Jesus Cristo. Ele é a palavra. Porque o Senhor nos perdoa. E Ele sara a nossa terra. Onde é a nossa terra? O Brasil. O Brasil é a nossa terra. Se nós tivermos coragem e nos converter dos maus caminhos, o Senhor vai ouvir dos céus as nossas orações e vai sarar a nossa terra. As nossas orações vai subir como uma fumaça suave às narinas do Senhor. Quando nós nos prostramos, nos humilhamos, né? E oramos e nos convertemos dos nossos maus caminhos, porque nós somos carne, nós somos homens, nós somos falhos, nós somos pecadores, sim. O Senhor sabe de tudo isso, porque Ele nos criou, Ele nos escolheu. Né? E Ele nos deu um espírito de ousadia. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece cada um de nós. Ele conhece. O Senhor conhece nós desde o ventre da nossa mãe. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o meu Senhor. Né? Então não vamos temer, gente, o inimigo não. Vamos fazer a nossa parte. Vamos orar, vamos interceder. Se for preciso a nação parar, o Senhor vai tocar no coração do povo e a nação vai parar. Em nome de Jesus. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, eu entrego o meu dia ao Senhor, a minha tarde. Que o Senhor venha nos dar, Senhor, um espírito de ousadia, de coragem, Pai. Porque o Senhor nos garante na palavra, né? O Senhor nos garante na sua palavra. E a tua palavra, Senhor, ela é pura, ela é água cristalina. Quando o Senhor nos promete na palavra, o Senhor cumpre. Mas nós temos que fazer a nossa parte, Pai. Nós temos que pensar nas nossas gerações.
como os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, Pai, vão conviver nesse mundo tenebroso, porque a Tua palavra diz que no mundo jaz o maligno. E que o inimigo vem somente para quê? Para matar, roubar e destruir. Ele vem como um ladrão. Sangue de Cristo tem poder. Papai, nos cobre com o sangue do Cordeiro. Nos lava, Senhor, das fontes de água viva, Pai. Sela a nossa boca, Senhor, para que nós não murmuremos, para que nós não blasfemamos contra o Senhor, Pai. Porque o Senhor odeia quem blasfema, Pai. Oh, Pai querido, que nós possamos nos entregar em oração verdadeira ao Senhor, que o Espírito Santo possa mesmo nos alinhar com o Senhor no propósito do Senhor, Pai, daquilo que o Senhor tem preparado para nós, em nome de Jesus. Papai, eu espero que essa palavra possa tocar em muitos corações. Eu creio, Senhor, que o Senhor levantará multidões de soldados do seu exército, Pai, para estar guerreando a nosso favor. O Senhor vai usar pessoas, Pai, para estar lutando a nosso favor. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Assim como o Senhor falou para Salomão pela segunda vez, assim como o Senhor apareceu a Salomão e falou com ele, Pai, pela segunda vez. Olha como é grande o amor do Senhor, Pai. Aquele tempo o Senhor aparecia aos seus. O Senhor falava diretamente com os seus, Pai. E hoje não é diferente, papai. O Senhor também fala conosco. O Senhor fala aos nossos corações. Se nós temos paz, é porque vem do Senhor. O Senhor gera paz. O Senhor gera amor, Pai. O Senhor gera compaixão. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego, Senhor, todos os que vão ouvir essa palavra. Que essa palavra venha impactar. Que essa palavra venha, Senhor, renovar vidas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor venha nos lavar e nos purificar com o sangue do Cordeiro. Encha-nos, Pai, com o azeite do Espírito Santo, Pai. Para que nós, que somos vasos, possamos estar cheios do azeite, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai, dá ordens aos anjos do Senhor para estar acampando ao nosso redor, ao redor da nossa casa. Dá ordem, Senhor, aos teus anjos para dar livramentos, Pai, aos nossos familiares que estão no trabalho, a nós também, Senhor, e a todos que vão ouvir essa palavra, Pai. Que o Senhor dê livramentos aos seus, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu deixo todos com a paz de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.